Salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Aqui estou mais um dia, primeiramente agradecendo a Papai do Céu pela oportunidade e agradecendo a você que sempre comparece aqui no canal, né? Nunca esqueça de deixar o seu like, o seu dislike, né? Se você gostou da história, like. Se não gostou, dislike, né? Ao menos assim você está participando e dando a sua opinião aqui. Quiser comentar também, comenta, deixa aí o comentário, viu? O comentário seu não me ofende, o comentário fica e a nossa amizade continua, né? E vamos que vamos. Já estava eu convicto de que não seria necessário ficar lendo a Bíblia para tentar entender. Convicto que deveria eu esperar a maioridade, ficar adulto, né, crescer para poder ler a Bíblia, porque criança ler a Bíblia era muito perigoso, né, porque a gente ficava com essas indagações na cabeça, mas estava convencido de que não iria mais ler a Bíblia. Aconteceu que um dia minha mãe foi visitar a minha avó, e ali no período da Semana Santa, né, claro, foi as meninas, né, minhas irmãs, e lá na casa da minha avó, aquela roda de conversa, os tios, minha tia, né, todo mundo ali, uns amigos dos meus tios, uns amigos da minha tia, aquele pessoal ali. A casa da minha avó era uma casa muito acolhedora e tinha bastante gente. Como era um período de... eu acho que era até, olha lá se não era o sábado da Aleluia ou a Páscoa, né? O que aconteceu? A minha tia, mais umas amigas dela ali, os meus tios foram no cinema assistir a Paixão de Cristo. E claro, e no filme que eles assistiram, começaram lá pela história de Abraão. E daí eu tô ali, né, menino não podia participar da conversa dos adultos, vai pra lá menino, vai brincar, mas eu queria ficar ali no meio dos adultos, né, sentado ali no colo da tia, no colo da avó, no colo do vô, e papapá, e papapá, caixinha de fósforo. E escutando as histórias deles, daí minha tia, nossa, mas foi triste a Paixão de Cristo, né, nossa, não, eu chorei quando, nossa... Não, pra mim, nossa, quando os romanos estavam batendo em Nosso Senhor, né? Quando os romanos estavam batendo em Nosso Senhor, nossa, eu quase chorei. Nossa, se eu tivesse lá, se eu fosse naquele tempo lá, eu tinha entrado no meio e tinha metido a porrada naqueles romanos. E o menino só... Não, mas o mais triste foi quando o Abraão vai sacrificar o Isaac, né, o filho dele, né? Nossa, mas como que pode, né? Abraão só tinha um filho, um único filho. Não, é porque Deus pediu, né, que para Abraão, se ele realmente amava a Deus, se realmente era fiel, que sacrificasse seu único filho, né? Daí o Abraão, nossa, aquela hora que o Abraão colocou o Isaac na pedra, que ele pegou a faca, né, que foi fazer o sacrifício, nossa, aquela hora chega, fechei o olho, chega, chorei. O pessoal contava, viu, ó, eu desse tipo assim. Gente do céu. Não, mas daí vai a história, né? Nossa, aquela hora eu chega, fechei o olho, né? Até que Deus falou, Abraão, né? Aí Deus intervém lá e fala, né, que não é necessário sacrificar o Isaac, né? Porque daí o Abraão provou realmente a sua fidelidade, provou o seu amor e tudo, né? E daí olhou pro lado lá, já tinha uma ovelhinha lá, engarranchada lá, para que fosse feita o sacrifício, a oferenda no lugar de Isaac. E daí eu comecei a pensar, gente, mas como que pode, né? Por que Deus pediu que o Abraão sacrificasse o seu próprio filho? E se Deus não tivesse falado, Abraão tinha matado o próprio filho? Como que pode o pai matar o próprio filho? Como que pode Deus pedir para um pai sacrificar o próprio filho? Porque daí eu olhava minha relação de pai com filho, falei, pai, meu pai me ama tanto, meu pai é tudo para mim. Eu vejo meu avô aqui com esses meninos dele, com essas meninas dele, o meu avô anda
distância longe para visitar minha mãe. Meu avô anda essa distância toda para visitar os filhos aí, sabe? Meu avô é aquele cara carinhoso, meu pai é aquele cara carinhoso. Como que pode um pai ter coragem de sacrificar o filho? Ah, mas gente... E daí aquelas indagações eu ficava... Não, mas... Não entra na conversa de adulto, vai brincar lá no fundo. Vai brincar lá com seu time marcial. Time marcial era o meu time. Vai brincar com o time marcial. Vai lá pro fundo brincar com os meninos. Era a chance que a minha mãe mandava eu brincar com os meninos. Ah, vou pra lá então. Mas eu ficava pensando, gente, né? E daí eu queria saber da minha mãe, depois dessas rodas de conversa lá deles, né? Por que Deus pediu para sacrificar o Isaac, né? Se era necessário. Por que o Abraão foi, né? Levou o menino até lá na montanha para sacrificar. Por que o menino não correu, né? Ah, se eu fosse o Isaac eu tinha estilingado na carreira. Ia muito deixar o meu pai, porque o Abraão já estava velho. Como que o Abraão pegou o filho dele, né? Amarrou e tal e pôs lá, né? Se ele estava já de idade, né? Por que o Isaac não correu? Não, meu filho, é porque isso é o propósito de Deus, né? Isso, essas coisas tem que acontecer. A gente tem que ficar duvidando, não, perguntando, né? A gente não pode ficar duvidando da Bíblia, não, né? E para com essas perguntas. Quando você tiver mais velho, você entende. Quando eu ficar mais velho, eu entendo. A hora que eu achar essa Bíblia, que a minha mãe, mas o meu pai estiver dormindo, o meu pai não estiver em casa, minha mãe estiver dormindo, eu vou ler e vou achar essa história. Onde é que está essa história na Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia para chegar lá nessa história do Abraão, mas do Isaac, para mim ver direitinho o que é que está contando lá, porque minha tia não quis contar direito para mim. Meus tios não quis contar, minha mãe não quis contar, então eu vou ter que saber a verdade direitinho mesmo, a verdade verdadeira, né? Como nós dizemos, porque tem a verdade verdadeira, né? Eu vou saber a verdade verdadeira lendo a história na Bíblia. Então, vou ter que ler de novo essa história bíblica para mim tentar entender por que essas coisas foi pedida, por que o Abraão aceitou, por que o Isaac não correu e por que na hora lá Deus falou: para, Abraão, para, você já provou, né? Então será que Deus estava só testando o Abraão mesmo, né? E se o Abraão não tivesse aceitado, né? E se Deus não tivesse intervido, o que teria acontecido? Claro, né? O Isaac teria sido sacrificado. Não sei se o Abraão ia ter outra descendência e tal, e sei lá o que teria acontecido, mas esses negócios não importam, o importante é que nós estamos aqui. Gente, e só estendendo mais alguns 30 segundinhos, para você entender o raciocínio da história aqui no canal, você tem que olhar para o seu passado, voltar lá nos seus pensamentos de criança, né? Porque hoje, com o pensamento de adulto, analisando a postura de uma criança, meu entendimento é outro, mas para você entender a história do canal, você tem que voltar lá e tentar fechar os olhos e falar: quando eu era criança, como que eu via essas histórias, como eu pensava sobre essas histórias. É assim, a gente vai familiarizar aqui no propósito e a gente vai ficar assim bem conectado para se entender o que se passava, né? Porque senão você vai pensar que eu era um menino burro, né? Um menino espiculão, um menino besta. Ah, como que era besta de pensar essas coisas assim, né? Então, gente, eu acho que era essa aí, né, a história para hoje no canal. Deixa aqui o meu tchau, obrigado para vocês. Deixo meus agradecimentos sinceros e até a próxima oportunidade, se Papai do Céu assim permitir. Fui! Tchau, obrigado!